Olá pessoal, vamos dar início com a unidade 1 da disciplina de Sistemas Multimídia da especialização em Informática na Educação. E o título dessa unidade é Introdução aos Sistemas Multimídia, em que eu vou estar apresentando inicialmente o conceito da palavra multimídia e um breve histórico também dos sistemas multimídia. Vou estar falando sobre os tipos de mídia. Vou estar falando também de 3 tipos de mídias que estão sendo bastante utilizados na área de informática na educação, que são os jogos sérios, a realidade virtual e a realidade aumentada. Bem, a palavra multimídia ela remete à ideia de múltiplas mídias, ou seja, de múltiplas formas de se comunicar, de múltiplos meios de comunicação, certo? E ela apresenta no morfema a palavra multi, né? O que indica a ideia de pluralidade, de múltiplos meios. E isso não é apenas por unir diversas mídias, mas também por ser um tema altamente multidisciplinar. Isso que envolve, né, conhecimentos de informática, comunicação, marketing, psicologia, arte. Então, sistemas multimídia, e na verdade o termo multimídia, a disciplina de multimídia, ela envolve é multidisciplinar, envolvendo diversas temáticas, disciplinas como informática, comunicação, marketing, psicologia, arte e etc. E aí, quando a gente vai falar desses formatos, desses tipos de mídia, a gente pode dizer que ela combina diversos formatos, diversas mídias. E a mídia básica é a ideia de texto, comunicação via texto. E são sistemas que utilizam texto. Normalmente os sistemas que nós utilizamos têm textos. E a ideia também de hipertexto. A diferença principal entre texto e hipertexto é porque um sistema onde tem hipertexto, ele permite que através do texto a criação de links. É como funciona uma página web. Uma página web ela tem vários textos e dentro dos textos tem uns links. Esses links basicamente acredito que nós conhecemos, que é a ideia de ter o clique aqui. Quando você vai clicando, ali é um link, é o que permite eu navegar na web. Eu tenho também áudio, então o áudio é uma das mídias bastante utilizadas em sistemas multimídia. E imagem e gráfico, certo? E quando há combinação de áudio com imagem, gráfico, aí então eu tenho o vídeo. E o vídeo basicamente é a união de uma sequência de imagens e de uma sequência de imagens que criam o vídeo combinado com um áudio que ocorre em paralelo. E eu tenho uma animação. Então esses diferentes tipos de mídia é que formam o que nós chamamos de produto interativo. Esse produto interativo é que normalmente se almeja em sistemas multimídia. É um sistema em que possa haver a interação através de texto, áudio, vídeo, imagem, animação, para criar esse produto interativo que é o resultante do sistema multimídia. Um pouco de história, dado que a gente já conheceu o que vem a ser um sistema multimídia, que é composto por várias mídias, a gente precisa entender como é que esses sistemas surgiram, né? Então, com o crescimento da população, nós vamos sentir a necessidade de transmitir suas mensagens a plateias muito maiores. Então, levou o desenvolvimento da imprensa, do rádio, da televisão, e multimídia e da internet. Então, em 1990, o pesquisador Tim Berners-Lee ele desenvolveu o www, né, que significa World Wide Web, o que nós conhecemos hoje, que é bastante difundido as páginas web da internet. E a ideia dele era criar e permitir o compartilhamento de documentos entre os cientistas, principalmente entre cientistas. Então, em 93 surge o primeiro browser, o primeiro navegador para acessar páginas web. E a tecnologia multimídia ela permite a comunicação com vários sentidos humanos. Então, observe que em 1993 surge o primeiro browser, ou seja, algo que é relativamente recente.
e hoje nós podemos ver browsers, por exemplo, até em dispositivos móveis, até em dispositivos portáteis, tablets. É comum a gente utilizar o navegador para tudo hoje no computador. Então, a tecnologia multimídia ela permite a comunicação com vários sentidos humanos, e aí a ideia da gente ter aqui o texto, o áudio, imagem, o vídeo e animação é porque isso vai fazer com que o sistema se comunique e interaja com o ser humano de diversas maneiras. Mas isso, né, essa interação, ela cria uma complexidade, né? Porque não é uma tarefa trivial criar sistemas eficazes em que o áudio, o vídeo, gráficos, eles trabalham em harmonia. Né? Ou seja, não é uma tarefa fácil criar sistemas interativos multimídia que realmente consigam interagir com o ser humano. Então, conceitos, né? Multimídia são todos os programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação. Os múltiplos meios são aqueles que eu já falei anteriormente. A multimídia ela necessita do computador como meio de apresentação devido às suas particularidades. Então, o primeiro é acesso não linear, interatividade e integração com aplicativos. E o que vem a ser o acesso não linear? É o fato de eu poder estar acessando a mídia independente do tempo. Então eu não preciso esperar, eu posso passar a mídia, eu posso voltar, eu posso acessar em qualquer momento. Então não há necessidade de esperar para obter acesso àquele determinado conhecimento. Um exemplo bem prático disso são as páginas web. As páginas web eu não preciso esperar para acessar aquele conteúdo. Ou um conteúdo de um aplicativo também eu não preciso esperar. A interatividade, a ideia de interatividade é para fazer com que o sistema ele seja realmente interativo e a presença então do usuário com o sistema é muito importante, que baseado nas ações do usuário o sistema vai ter essa capacidade de adaptação. E integração com aplicativos. A ideia é que essa multimídia ela seja integrada com aplicativos. Então, observe que hoje, na verdade, a maioria dos sistemas, com essas características, a maioria dos sistemas que nós utilizamos hoje são sistemas multimídia. Hoje, todo e qualquer aplicativo ele tem essas características. Tem essa característica de não ser linear, tem a característica de interatividade e tem também a ideia de você utilizar através realmente de aplicativos, né? Tanto mobile, móvel, né? Aplicativos móveis para dispositivos móveis, como também aplicativos, sistemas que funcionam em sistemas desktop. Então todos esses sistemas eles têm essa característica. Em relação à parte de integração com aplicativos, a gente percebe que hoje a multimídia está praticamente em todos os sistemas. Porque hoje todos os sistemas eles possuem todas aquelas mídias, né, de áudio, vídeo, texto, animação. Todos os sistemas já possuem isso. Uma característica importante falar aqui de sistemas multimídia, do conceito de sistemas multimídia, é que sistemas multimídia é diferente de equipamentos multimídia. É diferente. Sistemas multimídia, nós estamos falando de software, de aplicativos, de aplicações, de sistemas que têm a característica de possuir documentos multimídia, de vários meios de interagir com o usuário de várias formas. Equipamentos multimídia já é um outro conceito, que aí poderíamos estar citando os equipamentos de data show, televisões com áudio, com vídeo. Os equipamentos ele tem outro sentido. Outros equipamentos nós vamos estar vendo mais à frente. Eu vou estar citando alguns equipamentos diferentes multimídia, mas o importante que eu quero trazer aqui para vocês é que a ideia de sistema multimídia é diferente de equipamento multimídia. O manuseio desses equipamentos multimídia é algo que se aprende realmente na prática. É muito importante para um profissional de educação, mas o foco aqui da disciplina são os sistemas multimídia. Então, quais são os tipos de produtos multimídia que nós podemos classificar? É uma classificação aqui feita por Paula Filho, do ano de 2000 ainda, e ela apresenta uma interessante classificação, né, para os produtos multimídia. E ela classifica os sistemas multimídia ou produtos multimídia de acordo com a interatividade do usuário.
Lembrando que a interatividade do usuário é a capacidade do sistema poder se adaptar ou se ele poder ter a capacidade de modificar em tempo de execução, ou seja, ao longo que o sistema vai sendo utilizado, ele se alterar de acordo com o que o usuário vai interagindo com ele. Então, a primeira classificação são os títulos, ela chamou de títulos, isso é uma classificação dela. E esses títulos são basicamente livros eletrônicos, slides estáticos, com controle basicamente de próxima tela e tela anterior. Então observe que essa classificação de produto multimídia é algo que é muito mais estático. Eu acredito, inclusive, que vocês devem ter acesso aos slides estáticos, né, das disciplinas. Então, um exemplo bem clássico de títulos, ou seja, baixa interatividade. E aí nós temos, então, uma segunda classificação, que seriam de páginas web, de sites, que é um tipo de produto multimídia em que há um pouco mais de interação. Por que há um pouco mais de interação? Porque são sistemas em que, de acordo com o que eu vou digitando, eu vou navegando entre os conteúdos. Então, de acordo com o que eu clico, com a minha interação com a página, com o que eu digito, com as informações que eu vou colocando na página web, ela vai se adaptando de acordo com as minhas ações. Então, ou seja, tem um maior nível de interatividade. E uma terceira classificação que ela colocou como de alto nível de interatividade são os aplicativos, sistemas multimídia realmente que nós podemos citar, por exemplo, dos jogos educacionais, que eu vou estar falando deles exatamente logo a seguir. Por exemplo, os jogos sérios, que eu vou estar falando, realidade virtual e realidade aumentada. Esses aplicativos, dentre eles, aqui são alguns exemplos, eles possuem um alto nível de interatividade, ou seja, o sistema depende totalmente da interação do usuário. Então o sistema ele precisa com que o usuário dê inputs, ou seja, dê entradas para ele, para que ele realmente tenha utilidade. Então, falando aqui dentre esses aplicativos, o primeiro que eu gostaria de citar são os jogos sérios. Não sei se esse é um conceito já conhecido por vocês, mas eu gostaria que vou voltar aos slides, eu gostaria de aqui nessa disciplina, nessa parte do conteúdo, falar desses 3 tipos de aplicativos que posso dizer que são temas quentes, são tópicos bem interessantes para se estudar, que são os jogos sérios, a realidade virtual, a realidade aumentada. E aqui eu vou estar falando inicialmente dos jogos sérios. E o que caracteriza um jogo ser sério, né? Por que a gente chama ele de sério? Então, jogos com propósito e conteúdo específicos que combinam elementos lúdicos dos jogos computacionais aos aspectos sérios e permitem apresentar novas situações. Então, o que seriam essas novas situações? Basicamente é fazer com que o usuário ele vivencie e aprenda novas situações, e isso depende muito da área de aplicação do jogo, mas se a gente levar em consideração, eu gosto de sempre dar um exemplo, né? Se estivermos, por exemplo, treinando um profissional que está aprendendo primeiros socorros, seria então colocar ele diante de uma situação em que ele precisa fazer um atendimento de primeiro socorro. Isso já é colocar o usuário do jogo, né? Ou seja, fazer com que o próprio jogo ele sirva de aprendizagem, né? Então, ou seja, se o jogador ou se o usuário ele estiver conseguindo, então, conseguir fazer os atendimentos, ele vai estar ganhando pontos, ele vai estar passando de fase, digamos assim, dentro do jogo. É um exemplo que se encaixa dentro de apresentação de novas situações. Discutir soluções é um outro caso nesse mesmo cenário, desse mesmo exemplo de primeiros socorros, é possível discutir as possíveis soluções para um atendimento, construir conhecimento, obviamente que através do jogo, o jogo vai possibilitar a construção de conhecimento, e treinar atividades particulares. Então é outro objetivo dos jogos sérios. Então, podemos dividir os jogos sérios de acordo com a sua finalidade, em 3 categorias. E é exatamente essas finalidades aqui que diferenciam um jogo tradicional, modelo tradicional, que é apenas para entretenimento, para ser caracterizado como jogo sério. E uma primeira classificação, primeira categoria, são jogos sérios de conscientização. Um exemplo bem clássico desse jogo são os jogos em que
o jogo ele passa pro usuário, pro jogador, né? Aqui já tem o usuário passa a ter um papel de jogador, de conscientizar ele em relação a algum tópico que é importante. E um exemplo bem comum seria dentro da área de meio ambiente, dentro da área de educação ambiental. Existem vários aplicativos nesse sentido, né? Que é de conscientização de usuários em relação à educação ambiental. Construção de novos conhecimentos, então o jogo, em alguns casos, sem o usuário ou sem o jogador perceber, ele vai estar fazendo com que o jogador ele ganhe novos conhecimentos, construa novos conhecimentos. Em alguns casos, como os que eu vou estar mostrando a seguir, treinamento de usuários em determinadas situações. Essa é uma temática, os jogos sérios é uma temática de pesquisa, é algo bem recente, não é algo que a gente vê muito difundido e muito utilizado, comumente utilizado, e ainda está sendo investigado e propondo novas soluções. Essas soluções que eu estou apresentando aqui são soluções de pesquisa, que ainda não são comumente acessadas, não existem empresas de games que desenvolvem esse tipo de jogo. Então esse primeiro aqui da esquerda é um jogo que foi proposto para cidadãos da União Europeia, de alguns países, esse aqui especificamente para cidadãos britânicos da Inglaterra, em que os usuários ou os jogadores eles são treinados ou eles jogam, né, o jogo se deparando com situações de terrorismo, em que o jogo se baseia na verdade no fato de você conseguir sobreviver diante de situações de ataques terroristas. Observe que nesse caso aqui os usuários eles se deparam com novas situações, né? São situações que não são comumente, não faz parte do seu cotidiano. Esse jogo aqui é um jogo que foi proposto nesse sentido. Esse jogo aqui da direita é um jogo mais na área de mercadológica, né? Na área comercial, em que o usuário, o jogador, na verdade, ele exerce o papel de administrador de uma empresa na área de petróleo. Então aqui é mais na área seria mais para treinamento, para com foco na área de engenharia de petróleo ou com foco mais na área de administração. Esses dois exemplos aqui são exemplos na área médica, e esse primeiro exemplo aqui basicamente o jogador ele é um médico e ele se depara com situações para treinamento de médicos ou para treinamento de estudantes de medicina, em que o jogador, o usuário, né, ele se depara com situações em que vai estar atendendo pacientes e precisa fazer as tomadas de decisão corretamente, ou seja aplicando a medicação, seja fazendo o exame. E aí com isso ele vai estar. É um jogo, né? Então ele vai ter lá seus pontos, suas vidas, digamos assim, os seus créditos no decorrer do jogo. Nesse jogo aqui embaixo já é mais focado para enfermeiros, né? Então a ideia aqui é no mesmo sentido de cima, só que o jogador ele é um enfermeiro. E normalmente, nesse jogo específico, é para atendimento de situações de emergência. Esse quinto jogo, na verdade, o último jogo, ele já é um jogo para bombeiros. Então, para treinamento de bombeiros em situações que tem que fazer atendimento de primeiros socorros. E aí, basicamente, para fazer treinamentos de tomada de decisão para o que é melhor ser feito em determinadas situações. Observe que todos esses jogos aqui, essa temática de jogos sérios é bem interessante para ser aplicado com estudantes e inclusive até um ótimo tópico de pesquisa até para trabalho final da especialização. Realidade virtual é uma outra tecnologia que eu gostaria de trazer para vocês, que está sendo bem utilizado, é bastante utilizado hoje, é comum. E basicamente a realidade virtual é fazer com que o usuário ele se sinta em um outro ambiente, em um outro mundo, em outra realidade. E aqui eu trouxe para vocês dois conceitos, né? Que é a tecnologia para convencer o usuário de que ele se encontra em uma outra realidade, provocando o seu envolvimento por completo. Outro conceito é computadores e interfaces com o usuário para criar o efeito de mundos tridimensionais, que inclui objetos interativos,
com uma forte sensação de presença tridimensional. Então, basicamente, aqui o usuário ele normalmente utiliza esses óculos. Um exemplo que eu trouxe é mais popular no Brasil é o VR Box, em que o usuário basicamente ele insere aqui um smartphone e visualiza vídeos ou, em alguns casos, jogos que ocorrem em 3 dimensões. E aqui, um exemplo desse homem aqui, ele está jogando um jogo em 3 dimensões em que ele consegue, de acordo com o movimento do seu tronco, o movimento do corpo, ele interage com o ambiente virtual que aparece na tela, no caso do smartphone ou na tela do óculos, um ambiente virtual. E a realidade virtual ela vem sim sendo utilizada para educação, principalmente para treinamento ou para conseguir visualizar assuntos ou conteúdos que requerem o entendimento de alguma imagem ou de algum vídeo em 3 dimensões. Realidade aumentada é um outro conceito bem interessante, uma nova tecnologia que está sendo bastante utilizada. E é um sistema multimídia, né, que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados pelo computador. E isso cria a sensação, né, de coexistir no mesmo espaço e apresentando os seguintes propriedades, né? Algumas propriedades que a gente pode dizer, né? Que ela combina objetos reais e virtuais no ambiente real, ou seja, um objeto que é virtual, ele passa a fazer parte do mundo real, mas isso apenas, um caso que normalmente é utilizado com smartphones, apenas no visor do smartphone. Ele executa interativamente em tempo real, ou seja, em tempo real eu estou visualizando o objeto virtual junto ao mundo real, e alinha objetos reais e virtuais entre si. Então, vocês podem estar se perguntando qual é a relação que existe dos sistemas multimídia com a educação, ou mais precisamente com a informática na educação. E a gente se depara com alguns desafios, né? E dentre eles, um desafio dentro dessa área educacional é despertar o interesse e a motivação dos alunos. Não é uma tarefa fácil, e a gente sabe que isso são desafios constantes nessa área educacional. Então, fazer com que o aluno ele tenha interesse e motivação para aprender um determinado conteúdo, tenha motivação e interesse para aprender uma determinada disciplina, isso é bem desafiador. Então, os sistemas multimídia eles vêm contribuir exatamente porque ele tem 3 maneiras de estimular o aluno, o estudante. A primeira maneira que podemos citar é porque os sistemas multimídia eles são muito sensoriais. Então, normalmente o estudante ele não apenas vê o conteúdo e obtém aquele conteúdo através de uma maneira visual, mas também ele pode ouvir, ele pode, em alguns casos, imaginar. Então, em alguns casos, cheirar. Temos pesquisas dentro nesse sentido de fazer com que o sistema multimídia ele tenha o cheiro. Então, a ideia é fazer com que o sistema ele possibilite uma maior realidade para o estudante. E aí é essa ideia de multissensorial, né, de fazer com que o estudante ele não aprenda apenas olhando, mas ele aprenda também ouvindo, sentindo, tocando. E isso facilita o aprendizado. E isso, com certeza, aumenta também o interesse e a motivação. Ele é multi-incidental exatamente porque ele possibilita com que o usuário, o estudante, ele tenha uma segunda chance de aprender. Uma vez que ele é um conteúdo digital, o usuário ele pode acessar aquele conteúdo diversas vezes até obter o conhecimento. E ele é multifonte. A ideia de multifonte é porque o conteúdo multimídia, o produto interativo, ele pode vir de diversas formas. Pode ser através de um CD-ROM, de um pendrive, através de um vídeo encontrado na internet, ou postado dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, a ideia é que esse conteúdo ele seja acessível de diversas formas e bem facilmente. Então, é onde entra os sistemas multimídia na educação, é fazer com que o conteúdo ele sirva ou crie interesse e motivação para os alunos e estudantes a obterem conhecimento e terem acesso a um determinado conhecimento. E aí eu vou explicar para vocês agora como é que vai se dar a atividade dessa unidade 1. Ele é um fórum avaliativo
e ela é um fórum avaliativo de teor prático, por isso eu vou explicar para vocês aqui na videoaula. Então eu gostaria que vocês instalassem dois aplicativos. Né? Observe que a minha explicação talvez não tenha ficado tão convincente, ou talvez não tenha ficado tão detalhada do que vem a ser realidade aumentada e realidade virtual. E nem teria como ser, porque a ideia aqui, é exatamente por esse motivo que eu tenho trazido esse fórum avaliativo, é fazer com que vocês utilizem dessas tecnologias. Então eu gostaria que vocês instalassem os aplicativos, dois aplicativos que vai estar detalhado dentro do fórum avaliativo, e utilize eles para entender e experimentar o funcionamento deles. São duas sugestões de aplicativos que eu dei, né, no fórum avaliativo, que eu vou dar no fórum avaliativo, e o objetivo é fazer com que vocês tenham esse contato experimental com as tecnologias, tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada. Então, a partir dessa atividade básica de experimentar esses aplicativos e também de assistir os vídeos do material complementar, porque os vídeos do material complementar eles colocam mais imagens e dão uma visão diferente para as duas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual, eu quero que vocês criem, né, um novo tópico de discussão dentro do fórum avaliativo para descrever como é que foi essa experiência de vocês. Então eu queria que vocês relatassem como foi essa experiência, né? E eu também queria que vocês lessem os comentários anteriores, obviamente todo mundo vai ter a oportunidade de postar no fórum, e eu queria que vocês pudessem complementar de alguma maneira os outros comentários, e isso vai fazer com que vocês ou reforcem algum comentário anterior, ou complementem por uma visão diferente, ou possam discordar também de algum comentário, exatamente colocando e dizendo como é que essas tecnologias poderiam ser utilizadas na educação, o que vocês acham que essas duas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual elas contribuem e trazem de novo para a prática docente realmente. Né? Imaginem isso daí dentro da prática docente, imaginem isso em um momento de aula de vocês e considere exatamente como uma ferramenta de uso para ensinar um determinado conteúdo e coloquem, né? Reforcem o complemento ou discordem de algum comentário dessa experiência com o aplicativo. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.